Acordei no meio da madrugada com a garganta seca como se tivesse passado horas no deserto. O relógio ao lado da cama marcava 3h03, um horário que sempre me causava arrepios. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei em direção à cozinha. A casa estava mergulhada em um silêncio quase opressor, interrompido apenas pelo som dos meus passos no chão de madeira. Algo naquela noite parecia diferente, mas eu não sabia dizer o quê. Ao chegar à cozinha, percebi que a luz da geladeira estava mais fraca do que o normal. Abri a porta e peguei a jarra de água, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Respirei fundo, tentando afastar a sensação estranha, e servi um copo de água. Enquanto bebia, ouvi um som baixo e distante, como um sussurro vindo da sala. Engoli em seco, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Mas o som continuava, agora mais claro, como se alguém estivesse chamando meu nome. Eduardo! A voz sussurrou, arrastada e fria. Meu coração disparou e o copo quase caiu da minha mão. Decidi verificar, mesmo com o medo crescendo dentro de mim. Caminhei lentamente até a sala, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. A luz da lua entrava pela janela, iluminando parcialmente o ambiente. Foi então que vi uma figura parada no canto, quase invisível na penumbra. Era alta e esguia, com olhos que brilhavam como brasas. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. A figura não respondeu, mas deu um passo à frente, revelando um rosto pálido e distorcido. Senti minhas pernas fraquejarem, mas não consegui me mover. A figura levantou uma mão, apontando para mim, e um vento gelado percorreu a sala. Você não deveria estar aqui, disse a voz, agora mais alta e ameaçadora. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. A figura não respondeu, mas deu um passo à frente, revelando um rosto pálido e distorcido. Senti minhas pernas fraquejarem, mas não consegui me mover. A figura levantou uma mão, apontando para mim, e um vento gelado percorreu a sala. Você não deveria estar aqui, disse a voz, agora mais alta e ameaçadora. Corri de volta para a cozinha, meu coração batendo como um tambor. Tranquei a porta e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Mas o silêncio voltou, e a sensação de estar sendo observado permaneceu. Olhei para a janela da cozinha e vi algo refletido no vidro. O mesmo rosto pálido, agora bem atrás de mim. Gritei e me virei, mas não havia ninguém ali. A jarra de água caiu da bancada, espalhando cacos de vidro pelo chão. O som ecoou pela casa, mas não foi o suficiente para quebrar o clima opressor. Peguei uma faca da gaveta, tentando me sentir mais seguro, embora soubesse que aquilo não ajudaria contra o que quer que fosse aquilo. O sussurro voltou, agora vindo de todos os lados, como se as paredes estivessem falando. Eduardo, você não pode fugir. As palavras ecoavam, cada vez mais altas. Tapei os ouvidos, tentando bloquear o som, mas era inútil. A luz da cozinha começou a piscar, e a temperatura caiu drasticamente. Meu corpo tremia, não apenas de frio, mas de puro terror. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. As sombras na cozinha começaram a se mover, tomando formas humanas. Eram 3, todas com rostos indistintos e olhos brilhantes. Elas se aproximavam lentamente, enquanto eu recuava até encostar na parede. "O que vocês querem?" gritei, minha voz cheia de desespero. Mas elas não responderam, apenas continuaram a avançar. De repente, a luz apagou completamente, mergulhando a cozinha na escuridão. Senti uma mão gelada tocar meu ombro e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Girei rapidamente, mas não havia ninguém ali. As sombras haviam desaparecido, mas a sensação de perigo permanecia. Era como se algo estivesse esperando para atacar. Corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Peguei o celular para ligar para alguém, mas a tela estava completamente preta, como se o aparelho tivesse perdido toda a energia. Sentei-me no chão, tentando controlar a respiração,
enquanto ouvia passos lentos e pesados do lado de fora. Eles estavam se aproximando. A porta começou a tremer, como se algo estivesse tentando entrar. "Deixem-me em paz!" gritei, segurando a faca com força. Mas a resposta veio em forma de risadas, baixas e sinistras, que pareciam vir de todos os cantos do quarto. Fechei os olhos, esperando que tudo fosse apenas um pesadelo, mas sabia que era real. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava vazio e silencioso. A porta não mostrava sinais de ter sido forçada, e os passos haviam cessado. Mas algo estava diferente. No espelho do guarda-roupa, havia uma mensagem escrita em letras trêmulas. "Voltaremos." Meu coração quase parou ao ler aquelas palavras. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir tranquilamente. Sempre acordo às 3h03, com a sensação de que estou sendo observado. E às vezes, vejo sombras se movendo pelos cantos da casa, como se estivessem esperando o momento certo para voltar. Talvez, da próxima vez, eu não tenha tanta sorte. Eu tinha 14 anos naquela noite. Meus pais estavam fora e eu estava sozinha em casa. A sensação de vazio na casa era inquietante, mas tentei ignorá-la e assistir TV. Começou a chover e o som relaxante da chuva foi interrompido por passos vindo do andar de cima. A princípio achei que fosse minha imaginação, mas eles continuaram. Peguei meu celular para ligar para minha mãe, mas o sinal estava ruim. Decidi verificar o andar de cima e encontrei a porta do meu quarto aberta, algo que eu tinha certeza de ter fechado. Dentro, havia uma cadeira de madeira desconhecida no meio do cômodo. Um movimento atrás de mim me fez congelar, mas não havia ninguém lá. Ao voltar para a sala, notei algo estranho. O sofá estava deslocado e uma almofada estava rasgada. Corri para a cozinha e peguei uma faca para me proteger. Ao retornar, a TV estava ligada exibindo estática, mesmo que eu tivesse desligado. Desliguei novamente, mas o som da estática permaneceu. Foi quando ouvi um sussurro vindo de um canto escuro. Tentei usar o telefone fixo, mas a linha estava muda. O relógio marcava 21h30 e em meia hora, minha casa havia se transformado em um lugar de medo. Subi novamente ao corredor e encontrei meu quarto bagunçado, com uma foto minha rasgada. A torneira do banheiro estava pingando e no espelho vi um vulto atrás de mim. De volta à sala, ouvi arranhões na porta da cozinha e, ao verificar, ela se fechou sozinha. Corri para a porta da frente e tentei sair, mas algo invisível a segurava. Um sussurro perto do meu ouvido disse: "Por que sair agora?" As luzes começaram a piscar e a TV voltou à estática, acompanhada de vozes distorcidas. Uma figura indistinta apareceu na porta da cozinha, como se o ambiente estivesse se curvando ao seu redor. Quando desmaiei, ouvi risadas distorcidas. Quando acordei, a casa estava em silêncio e os móveis haviam sido deslocados. A figura não estava lá, mas a sensação de ser observada ainda permanecia. Tentei sair pela porta, mas não consegui. Decidi me esconder no armário do quarto dos meus pais. A maçaneta da porta começou a girar lentamente e uma silhueta alta e distorcida entrou. Fechei os olhos, esperando o pior. Ouvi minha mãe chamando do lado de fora da casa, e tudo ficou em silêncio. Depois de abrir a porta para os meus pais, tentei explicar tudo o que tinha acontecido, mas as palavras saíam de forma confusa, entrecortadas pelo meu choro. Eles me abraçaram, claramente preocupados, mas minha mãe insistia que deveria ter uma explicação lógica. Meu pai foi direto verificar a casa enquanto eu ficava com ela na sala, ainda tremendo. Ele voltou dizendo que tudo parecia em ordem, embora houvesse sinais de desordem que ele não conseguia explicar. Os dias seguintes foram marcados por tentativas de normalizar a situação. Meus pais reforçaram trancas, colocaram câmeras de segurança e me levaram a um psicólogo para conversar sobre o que aconteceu. No entanto, eu não conseguia me sentir à vontade na casa. Cada noite parecia uma extensão daquele evento, e o silêncio era sempre pesado, como se a casa guardasse memórias daquele momento. Apesar das tentativas dos meus pais, as coisas não voltaram ao normal. Pequenos eventos estranhos continuaram a acontecer. Luzes piscando,
sons inexplicáveis no andar de cima e portas que pareciam se abrir sozinhas. Eu evitava ficar sozinha e, com o tempo, comecei a passar mais noites na casa de parentes, simplesmente incapaz de lidar com a tensão que a casa me provocava. Meus pais, relutantes em aceitar algo sobrenatural, tentaram racionalizar tudo, mas não podiam negar o impacto que aquilo teve em mim. Eles decidiram que talvez fosse melhor mudarmos, mas isso não foi imediato. Demoraram meses, tempo suficiente para que o peso emocional daquela experiência permanecesse comigo. Quando finalmente nos mudamos, foi como um alívio, mas as memórias daquela noite nunca realmente desapareceram. Até hoje, às vezes, sonho com aquela casa. Nos meus sonhos, as janelas estão escuras e aquela figura permanece na sombra, esperando, me observando. Eu nunca voltei lá, mas ouvi que novos moradores se mudaram. Não sei o que aconteceu com eles, mas espero que nunca precisem passar pelo que passei. Me chamo Eduardo e naquela noite estava sozinho em casa, aproveitando um raro momento de tranquilidade. Lia um livro na sala, embalado pelo silêncio agradável que só a noite pode oferecer. A janela da cozinha estava entreaberta, deixando a brisa fresca fluir, e tudo parecia normal. Até que um som estranho vindo do quintal fez meu coração acelerar. Levantei os olhos do livro e fiquei em alerta, tentando entender o que tinha ouvido. Um farfalhar leve, quase imperceptível, mas suficiente para me deixar inquieto. Levantei-me devagar e fui até a janela. O que vi lá fora fez meu estômago revirar. 3 figuras encapuzadas estavam em meu quintal, movendo-se de maneira estranha. Suas roupas eram escuras e folgadas, como túnicas de outro tempo. Quem são vocês? Pensei alto, incapaz de conter minha curiosidade e meu temor. Peguei meu celular na intenção de ligar para alguém, mas algo me fez hesitar. Não sabia o que dizer. Não sabia se estava vendo algo real ou se minha mente estava me pregando uma peça. Resolvi observar um pouco mais. Um deles se virou lentamente, e eu quase perdi o equilíbrio ao perceber que ele usava uma máscara de madeira grotesca, esculpida com feições distorcidas. Meu coração parecia querer sair do peito. Então, o inesperado aconteceu. Eduardo, disse uma voz baixa e gutural vindo da direção deles. Como eles sabiam meu nome? Afastei-me rapidamente da janela e me escondi atrás da cortina, sentindo o coração pulsar nos ouvidos. As vozes, agora mais claras, vinham de forma indistinta, mas pareciam ressoar dentro da minha mente. Respirei fundo, tentando entender o que fazer. Não havia como ignorar aquilo, mas tampouco tinha coragem de enfrentá-los. Resolvi olhar novamente, mas dessa vez com mais cautela. Espiei por uma fresta da cortina e eles estavam agora em círculo, de frente para algo que parecia uma pequena chama no chão. Era como um fogo estranho que brilhava com uma luz azulada. Isso não é normal, sussurrei, me segurando para não gritar. De repente, um deles começou a murmurar palavras ininteligíveis. Parecia algum tipo de canto ou ritual. As palavras me causavam arrepios, como se fossem algo proibido de ser ouvido. A curiosidade me empurrava para continuar espiando, mas o medo era quase paralisante. Você está aí, Eduardo. Sabemos que está, disse novamente a voz, desta vez mais alta e clara. O pânico tomou conta de mim. Peguei o celular e tentei discar para alguém, mas, estranhamente, o sinal estava fora do ar. Olhei para a tela em descrença, sentindo-me completamente vulnerável. Enquanto pensava no que fazer, um barulho alto ecoou. Era como se algo pesado tivesse sido derrubado no quintal. Olhei novamente e percebi que as figuras estavam agora mais próximas da casa, com as máscaras voltadas diretamente para a janela. Aquela visão me fez recuar instintivamente. Eduardo, é inútil se esconder. Venha até nós. Era a mesma voz gutural, mas parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Comecei a suar frio, com as mãos tremendo. Me virei para a porta, pensando em sair correndo pela entrada principal, mas outro som, agora vindo da frente da casa, me fez congelar. Decidi me trancar no banheiro, esperando que isso me desse algum tempo. Fechei a porta com cuidado e sentei no chão, segurando o celular inutilmente.
No fundo, sabia que as paredes finas não seriam uma barreira suficiente se eles quisessem entrar. O som de passos lentos e pesados preenchia a casa agora. O que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Enquanto eu ouvia os passos, percebi que vozes ecoavam novamente, desta vez com um tom quase hipnótico. Era como se tentassem me atrair para fora do esconderijo. Tapei os ouvidos, recusando-me a ouvir, mas as palavras pareciam penetrar minha mente. Passados alguns minutos, o silêncio dominou. Não havia mais sons de passos ou vozes. Era como se eles tivessem ido embora. Abri a porta do banheiro com cautela, meu coração disparado. Olhei em volta e a casa parecia estar como antes, intacta. Mas algo me dizia que ainda não estava seguro. Com um misto de coragem e desespero, voltei para a sala e peguei uma faca na cozinha. Não sabia o que faria com aquilo, mas precisava me sentir minimamente protegido. Através da janela, vi que o quintal estava vazio, mas as cinzas de algo queimado permaneciam onde antes havia o fogo azulado. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, ouvi uma risada baixa e abafada vindo de fora. Olhei pela janela novamente e lá estavam eles, agora de pé na calçada em frente à casa. Pareciam estar me observando, imóveis como estátuas. A máscara de madeira de um deles parecia brilhar com a luz da lua. A risada aumentou, ecoando como se estivesse sendo reproduzida dentro da casa. Tapei os ouvidos, desesperado, e gritei: "Deixem-me em paz!" Mas as risadas continuavam. Em um ato de desespero, corri para o quarto e tranquei a porta, ainda segurando a faca com força. O tempo passou lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade. Em algum momento, o som das risadas cessou, deixando um silêncio absoluto. O medo me mantinha imóvel, mas uma parte de mim queria verificar novamente se eles ainda estavam lá. Fui até a janela do quarto e espreitei. Para minha surpresa, eles não estavam mais na calçada. O quintal e a rua estavam vazios, como se nada tivesse acontecido. Apesar disso, um arrepio percorreu minha espinha. Não era possível que tudo tivesse sido apenas um pesadelo. As cinzas no quintal eram uma prova real. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente nasceu, criei coragem para sair de casa. O quintal parecia normal, exceto pelas cinzas que ainda estavam lá. Peguei uma vassoura para limpar, mas ao me aproximar, percebi algo inquietante. Entre as cinzas havia um objeto, uma pequena máscara de madeira. Peguei a máscara com cuidado, observando os detalhes grotescos e precisos. Não sabia o que aquilo significava, mas sentia que a experiência da noite anterior estava longe de acabar. Decidi guardar a máscara, mesmo sem saber o porquê. Algo em mim dizia que ela poderia ser importante. Desde aquela noite, nunca mais me senti completamente seguro. Todos os ruídos da casa me deixam em alerta, como se eles pudessem voltar a qualquer momento. E a máscara, às vezes, tenho a impressão de que ela me observa de volta. Talvez essa história não tenha tido fim, apenas uma pausa.